Olá! A clínica de pequenos animais é uma área que desperta grande interesse entre as pessoas que desejam ser médicos veterinários. E na realidade é como grande parte da sociedade enxerga a nossa profissão, pela figura do clínico de pequenos animais. No entanto, essa área também apresenta diversos desafios que muitas vezes nós não fazemos ideia ao longo do curso de graduação. Hoje no Papo de Veterinária eu converso com Rafael Pessoa Campelo Queiroz, médico veterinário formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é especialista em acupuntura e cardiologia veterinária e é proprietário da clínica Campelo Queiroz. Vem com a gente se você tem curiosidade em saber mais sobre essa área e entender melhor quais são os pré-requisitos para uma prática bem-sucedida. Seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. Rafael, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Rafael Pessoa Campelo Queiroz se formou em Química, né? Era técnico em Química pela Federal de Química, fez graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fez mestrado também na Rural, especialização em acupuntura, especialização em cardiologia, foi proprietário da Clínica Veterinária VetSave de 2004 a 2007, e atualmente é proprietário da Campelo Queiroz Clínica Veterinária desde 2017, atuando na Tijuca, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Rafael. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar te perguntando, né? Química para veterinária, o que foi essa transição aí? O que aconteceu? É que, na verdade, quando eu fui fazer o segundo grau, a gente tinha que escolher mais ou menos uma área que eu tinha afinidade. Eu queria fazer num colégio público, um colégio técnico, assim, né? Meus pais eram professores do Fundão, meu pai era do Fundão e minha mãe era da UF. E aí tinha essa história de eu ter que fazer um colégio de segundo grau público, eu acabei optando por uma escola técnica de química. Eu falei, depois eu vou fazer veterinário, já tinha ideia de fazer veterinário, e eu acabei optando por fazer química. E aí tem muito a ver, acaba que eu sempre usei muito química na parte de veterinária, então com 17 anos eu era técnico em química e depois de fazer a faculdade de veterinária, e aí sempre ajudou muito, né? Assim, fica mais fácil, né? Ah, com certeza. E você sempre quis ser médico veterinário, então? Sempre foi esse seu objetivo? Sempre quis. Sempre quis. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com cavalo até. Logo quando eu entrei na faculdade, eu fiz um tempo de estágio na hípica, assim, fiz um ano e pouquinho na hípica de estágio. E assim, mas na verdade a prática de trabalhar com cavalo no Rio de Janeiro é um pouquinho complicado. Então eu optei por trabalhar por cachorro e para não ter que sair do Rio, não ficar longe da família e tal, eu acabei ficando pelo Rio de Janeiro fazendo isso. Mas a medicina muda também. A medicina de cavalo, de equino, e a medicina de cachorro e gato é um pouquinho diferente. Assim, essa parte de proximidade com o proprietário e tal. Quem gosta disso, né? A gente que trabalha muito com paixão, assim, com emoção, a gente prefere trabalhar com cachorro e gato por causa disso. É mais difícil você ter proprietário de equino apaixonado por equino, por cavalo, como a gente né, com nossos clientes são apaixonados pelos cachorros, né, pelos gatos. Sim. Então, eu acabei fazendo essa opção. Muito bem. E aí, qual você acredita que foi a influência, na verdade, pela sua fala inicial, já tive até uns indícios, né? Seus pais eram professores universitários, então o que me vem à cabeça imediatamente é exatamente essa relação. Mas qual a influência da pós-graduação para a sua formação profissional? Então, quando eu estava na graduação, eu pensava em fazer uma pós-graduação depois que eu tivesse uma experiência profissional maior, assim. É muito comum a gente ter professor, assim, né? Infelizmente a gente acaba fazendo isso. As pessoas acabam fazendo a graduação e aí fazem mestrado, doutorado e vão dar aula de clínica sem ter feito clínica na prática, na verdade, né? Participam um pouco do hospital veterinário, ou participam um pouco de clínica mesmo. E eu tinha esse negócio na cabeça de querer trabalhar na área para depois fazer um mestrado na área e fazer um doutorado na área, mas numa área que eu já tivesse uma parte prática já bem formada. E aí foi meio isso que aconteceu. Tanto que o doutorado, eu meio que, depois que você começa a trabalhar, fica muito difícil parar para reiniciar um doutorado. E aí, então, eu acabei deixando isso para lá e deixando para frente, né? A gente deixa o projeto aí de vida mais para frente. Mas é que acaba que a clínica acaba suprindo muito essa necessidade de estudar, você tem que estudar o dia inteiro. Então, você estuda o tempo todo, você está estudando, correndo atrás de artigo, e é sempre alguma novidade, né, uma coisa nova que você tem que ficar estudando. Então,
acaba que essa coisa que eu queria suprir, que era dar aula para poder estar estudando o tempo todo, e ir explicando para os alunos, né? Essa vontade de fazer mestrado também foi por causa disso, de vontade de dar aula. Acaba que a clínica faz muito isso. Na verdade, eu tenho os alunos individuais, que eu falo assim, eu tenho meus clientes aqui, os proprietários que trazem os cachorros, são meus alunos individuais. Eu explico a doença, eu falo como é que a gente vai fazer, como é que vai ser o tratamento, e, né, acaba que são meus alunos mesmo. E é legal fazer isso durante a consulta, você explicar para o proprietário o que está acontecendo, explicar o que é a doença e o que tem de trabalho publicado sobre aquilo, né? Não tentar ser nenhum inventor de nada, né? E trabalhar junto disso. Mas isso já me supriu bem mesmo. É bem importante essa questão de precisar se atualizar continuamente para ter uma boa prática, né? Para poder ser um bom profissional, porque a velocidade com a qual a informação chega para a gente é muito rápida. É muito mais rápida, provavelmente, do que era 20, 30 anos atrás para um médico veterinário clínico. Então, essa necessidade realmente ela é bem evidente, né? É. O que eu acho de velocidade de aprendizado, você, professor, você tem visto isso, assim, quer dizer, os alunos de 10 anos atrás, né, a gente mesmo, que formou, sei lá, 15, 20 anos atrás, a gente tinha mais esse negócio de ficar estudando em livro e debruçar em livro e tal. Os alunos hoje, que eu tenho estagiários aqui, devo ter mais ou menos uns 8 estagiários, 6, 7, 8 estagiários. Eles têm uma coisa muito imediatista, então eles estudam muito pelo Google, estudam muito eles normalmente leem resumos de trabalho, é difícil você ver um estagiário lendo um trabalho inteiro científico. Então eles querem muita informação muito rápido. Isso acaba deixando algumas coisas meio sem resposta para eles mesmo, né? Fica uma coisa que você tem que responder muito rápido, tem que ter... E acaba que aquela história de a gente ficar pegando livro-texto, né? Se você perguntar hoje para um estudante de graduação quantos livros-textos eles têm praticamente nenhum, né? Eu tenho 1 ou 2 no máximo de anatomia quando entrou na faculdade, mas depois não vai ter, né? É muita coisa de estudar pelo Google, estudar por trabalho científico que está publicado né? no Google ou em qualquer outra plataforma. Então, eu acho importante esse negócio mesmo, de se debruçar sobre livro, ter livro, né? Colecionar livro, sentir cheiro de papel. É importante, porque você precisa perder um tempo ali. Tem coisa que você precisa edificar mesmo, precisa sentar e estudar e reestudar, né? Do que essas coisas muito imediatas, assim, que hoje em dia eu vejo os alunos tendo, né? É um negócio que eu acho que na frente vai ter um preço maior, assim. Eu não sei, eu fico meio assustado com essa velocidade. Essa demanda deles por velocidade acaba prejudicando muito porque, ao mesmo tempo que eles têm facilidade em pesquisar informação, eles não têm o filtro para saber o que é uma informação confiável e o que não é. E aí fica aquela questão de se basear em coisas que, né, se eu achei na internet, com certeza é de verdade, né, que está publicado em algum lugar. O que eu acho importante para eles, assim, normalmente fica uma coisa muito superficial, assim, né? Sim. Os assuntos são muito superficiais, porque quem escreve um artigo e publica em qualquer plataforma, a pessoa acaba não aprofundando muito. Então, isso dá para a pessoa umas 3 vezes. Eu consigo perguntar um ou dois porquês para a pessoa, porque depois ela não vai saber responder, porque não tem resposta. O embasamento teórico fica muito, muito superficial, né? E aí é isso, eu não sei, a gente acaba criando gosto por estudar, então você vai estudando as coisas mais profundo e não tem muita pressa para... E também, assim, a velocidade de aprendizado, a velocidade de novidade, né? Quer dizer, cada vez mais é mais rápido, tem mais trabalho científico sendo publicado. Mas você consegue acompanhar, você não precisa ler tudo também, você vai lendo devagar, e é legal ter um embasamento bom antes, entendeu? Um embasamento teórico forte, né? Firme. A própria experiência. Até para saber que trabalho é bom ou não, né? Sim. Até porque a própria experiência prática clínica, né, ela vem te trazendo uma série de conhecimentos que você vai empilhando ali para ir incrementando cada vez mais o seu know-how, né, a sua área de conhecimento. Eu sou apaixonado por clínica exatamente por isso. Assim, você não sabe, quando você vem trabalhar, o que você vai ter num dia, né? Eu faço muita cardiologia, eu faço muito ecocardiograma, eletro, mas, assim, às vezes eu estou fazendo parte de ortopedia, estou vendo um ligamento cruzado rompido, são umas coisas assim, eu sou clínico geral. Né? E eu tento passar isso para os estudantes também, para os estagiários. Eu falo, vocês têm que ser clínicos gerais. Depois, se vocês quiserem fazer uma especialização, mas depois que vocês forem clínicos, porque assim, é difícil você, recém-formado, ser especialista e não saber clínica. Você tem que saber clínica. Ainda mais porque a ciência se envolve ali, né? A pessoa não ter bagagem, né, e já querer ser especialista em alguma área acaba sendo bem complicado. E hoje em dia tem sido muito comum isso, né? A gente vê especialista recém-formado tendo que dar opinião sobre um monte de caso, um monte de sistema envolvido
E a pessoa às vezes não sabe mesmo, a pessoa é oftalmologista e está tendo que responder sobre endocrinologia, e você não consegue juntar. Não tem como, nem no hospital, né, humano você consegue juntar tanto especialista para responder sobre um caso. Então, assim, eu acho que, antes de tudo, você tem que ser um bom clínico, tem que fazer estágio, tem que já no início da faculdade pedir para fazer estágio numa clínica boa, ou no hospital, se você estiver lá na rural, porque fica longe, né, lá em Seropédica é ruim para você voltar para o Rio, mas tem que estar fazendo estágio, tem que estar dentro, entrando em contato com o paciente, tem que estar botando a mão, porque aí você vai vendo o que aparece, né, são as coisas que aparecem no dia a dia. Sim. E aí, a partir de que momento na sua atuação você chegou à conclusão de que seria importante ser especialista em, na verdade, você é em mais de uma área, né? Mas ser especialista em Na algo? verdade, assim, quando eu estava antes de eu acabar a graduação de veterinário, eu já queria trabalhar com acupuntura, mesmo por causa dessa história de controle de dor. E há um tempo atrás, assim, há uns 20 anos atrás, era difícil, você não tinha muita droga para controlar a dor e não tinha muita opção, assim. Você não tinha muito anti-inflamatório que não fizesse mal. A gente trabalhava muito com corticoide. E esse negócio da acupuntura para tratamento de discopatia, para tratamento né, de hernia de disco, de lesão, né, neuromuscular, tal, funcionava muito bem. Assim, eu comecei a estudar acupuntura muito por causa disso. Aí depois eu acabei de fazer a especialização no IARD, lá que foram 2 anos de especialização, eu estava formando na Rural ao mesmo tempo, praticamente junto. Eu acabei fazendo mestrado em analgesia com acupuntura, né, lá na Rural. E a gente era bem legal também, porque você fazia anestesia, quer dizer, fazia uma analgesia por eletroacupuntura sem precisar usar nenhum opioide, nenhum anestésico. E aí a gente conseguia fazer uma cirurgia de olho lá, que eram bem legais, assim, sem precisar, com paciência, né, com tempo, mas a gente conseguia fazer, sem precisar anestésico e analgésico nenhum. Então, quer dizer, isso foi me deixando mais apaixonado. Agora, a parte de cardio, você vê muito paciente com problema de cardiologia, com problema, né, cardiorrespiratório e cardíaco. E aí, assim, por uma necessidade mesmo de clínica, eu acabei optando por fazer uma especialização em cardiologia também, né, por aparecimento de casos, porque era chato para mim, assim, às vezes pegar e encaminhar um paciente que estava com algum problema respiratório e vir no laudo de ecocardiograma que eu não entendesse direito, ou então tivesse a prescrição do especialista lá, do cardiologista, e às vezes eu não concordava muito com a prescrição, e aí eu queria perguntar alguma coisa, mas então... E aí foi isso, foi aparecendo essa dúvidazinha, né? O pessoal fala que tem uma mosca que pica você, aí você vai procurando fazer curso, você vai estudando. Sim. E aprendizado é infinito, né? Não tem... sempre assim, sempre sobra espaço, você vai estudando uma coisa, vai estudando outra, e o espaço vai aparecendo. Com Não é certeza. limitado, né? Exatamente. E pensando nessa questão, né, de você atuar em clínica de pequenos animais e você ter o seu estabelecimento, né? Quais foram as áreas que você não fazia ideia, talvez, que você precisasse ter um conhecimento e que foram necessárias para você poder gerir um negócio? Então, áreas que eu não fazia ideia nenhuma. A área administrativa, nenhuma. Não. A área de marketing, né? Tanto administração, marketing. Hoje em dia, o professor Caled foi até um cara que me deu aula de cardiologia lá em São Paulo, que é um cara super bom, é coach hoje em dia, e ele fala muito isso, de você conseguir trabalhar o seu tempo como clínico e trabalhar o estresse que acontece na medicina veterinária, no clínico que trabalha, o burnout, quer dizer, hoje em dia tem sido isso. Isso me fez muita falta assim no início, né? Daquela coisa de você achar que você vai trabalhar e tudo vai se resolver, ao mesmo tempo que você começa a ver, olha, eu tenho que tirar um dia de folga para mim, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso respirar diferente, porque senão você vai se envolvendo no trabalho, você esquece a família, você só trabalha, só estuda. Isso me fez muita falta, essa parte de condicionamento emocional mesmo, né? A parte administrativa. O resto, acho que a Rural é uma faculdade boa, assim, né? Então, tem muito professor bom. Hoje em dia mudou muito também, tem muito professor técnico, assim, muito professor da área dando aula também. Na minha época não era tanto, assim, era muito professor antigo. Hoje em dia tem muito professor bom, assim, os caras trabalham na área e dão aula, né, de cardio, de dermato e tal. Então, você vive muito a prática com eles também. Mas essa parte administrativa a gente não tinha na faculdade, praticamente não tinha isso. E essa parte de trabalhar essa parte emocional mesmo, né, como é que você trabalha isso, como é que você, né, respira para trabalhar, vai ter um período de descanso ou não vai ter, né, isso fez falta. Essa A parte rotina é muito, técnica a gente muito consegue correr intensa, mais né? atrás, né? Hã? Essa rotina é muito intensa, né?
É muito intensa. Porque, na verdade, assim, eu tenho os amigos que desligam o celular. Assim, eu sempre falei isso pra gente, sempre discutia, né? Conversando, tomando café, a gente conversava sobre isso. Ah, não, porque eu chego às 5 horas, 6 horas da tarde, eu desligo o celular e só ligo no outro dia. Eu falei, cara, mas então tu tá na profissão errada. Tu não pode ser um veterinário clínico que a pessoa, o cachorro tá passando mal 11 horas da noite, você não tá atendendo o cachorro. Então você tem que, ou trabalha com outra profissão, ou não dá para ser clínico, né? Se você não tem essa disponibilidade de atender um celular de madrugada, você não pode ser clínico. Como você não pode ser obstetra se você for médico, como em algumas profissões você não pode ser, né? Então, eu quero ser obstetra, mas eu não consigo acordar de madrugada. Então você não vai ser obstetra, você vai ser outra coisa. E isso Sim. acontece na veterinária também. Então, assim, eu acho que grande parte dessa clientela que a gente tem hoje em dia, a gente tem aqui na clínica cadastrado uns 5 mil clientes, assim. Mas grande parte dessa clientela é por isso, né? Não é porque eu seja o clínico melhor do mundo, não, é porque tem acessibilidade mesmo. Os clientes me ligam de madrugada, tiram dúvida, né? E isso, todos os veterinários que trabalham comigo acabam fazendo isso também, né? A gente tem, eu falo, olha, pode dar o celular para o cliente e vai conversar com ele a hora que você quiser. Não tem, porque tem que ter isso, né? Que senão a confiança é mútua. Não dá para você ter um cara super bom no período de 8 às 5 da tarde e depois 6 horas da noite o cara já não te atende mais. Você vai te atender no outro dia. Você tem que rezar para o cachorrinho ficar doente nesse período, né? De 5 às 8. É difícil. É bem complicado, né? Então, é isso. Isso está muito É. relacionado com o perfil pessoal também, né? Como você mesmo falou. Então, acredito que para atuar em determinadas áreas é importante que as pessoas tenham essa noção, né? De que para você trabalhar, para você atuar É. numa área, você precisa realmente de um perfil, né? Que está à disposição É. nesses Eu momentos. vou falar uma coisa para você que, assim, todo mundo que trabalha com clínica sabe, o clínico sofre muito, assim, a gente sente, a gente sofre, a gente fica estressado, a gente não dorme de noite, a gente fica torcendo para o bichinho melhorar, espera o resultado de exame sair. São umas coisas que em outras profissões você não tem, né? Se você quer uma coisa tranquila, talvez você vá fazer concurso para algum lugar, né? Para trabalhar, sei lá, na vigilância, não sei, né? Não tenho noção, mas como clínico é mais difícil. Você Sim. tem que ter uma... E também, e o lado bom disso isso também, entendeu? Essa troca de carinho, né? A gente, pô, foi Páscoa aqui, os veterinários cansaram de receber ovo de Páscoa, que todo mundo recebendo chocolate, sabe? É uma troca de carinho muito legal também. Eu não sei se eu conseguiria viver isolado disso também, sabe? Tipo, essa troca de carinho que a gente tem, a gente é super estressado, super cobrado, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa retribuição aí, esse carinho mútuo também é legal. É o Então, quem contraponto, gosta né? disso, que assim, você quer ser veterinário, não quer ter contato com paciente, né, com cliente, na verdade você trabalha com boi, né, ou trabalha com... Então, tem outras coisas que você pode fazer na área que não precisa ficar estressado, né, ficar com É. essa... Mas, ao mesmo tempo, a gente que trabalha com clínica acaba ficando com uma necessidade disso também, meio uma carência de ter uma pessoa te agradecendo. A gente fica... Isso é uma coisa... É uma troca legal, assim, sabe? Então, acaba Sim. que praticamente eu tenho desses 4 mil e poucos clientes, 5 mil clientes que eu tenho aqui, sei lá, 2 são meus amigos de pessoais, assim, de me ligar, a minha filhinha nasceu, parabéns, sua filha tá linda, sabe? Aquelas coisas que não é, a gente tem um contato enorme, assim, né? Sim. E, Rafael, pensando nessa questão de todos os conhecimentos que você precisa para atuar numa clínica, principalmente se você é proprietário desse estabelecimento, você acha que os estagiários que você tem contato, né, as pessoas que estão em formação agora mais recente, têm mais acesso a esse tipo de informação e têm essa visão da necessidade desse conhecimento, ou continua sendo da mesma forma que era Não, quando a gente estava lá na continua, graduação? continua sendo a mesma coisa, continua sendo a mesma coisa. Assim, eu acredito que vai continuar sendo, né? Até ter uma mudança de perfil mesmo, eu acho que vai continuar sendo. Na verdade, ninguém tem ideia que vai abrir uma clínica veterinária até ter aberto uma, né? E, assim, o que eu vejo dos estagiários hoje, eu me lembro quando eu era estagiário, a gente tinha uma vontade de ficar aprendendo, que era... Hoje em dia eu vejo que as coisas são muito mais fáceis, assim, sabe? Hoje em dia tem um estagiário que me acompanha aqui, que eu mostro, eu explico como é que é um ecocardiograma na hora que a pessoa está comigo, que a pessoa acabou de entrar, está no segundo período, eu falo, olha, você aperta esse botão aqui, você mexe no aparelho assim. Então, assim, eu sou muito mais acessível do que os veterinários que eu fiz estágio eram comigo, assim, né? Mas mesmo assim, eles não são muito de, sabe, de correr atrás, de ficar junto,
Você não vê muito isso, é difícil. Hoje em dia mudou muito o perfil, assim. Eles são muito mais imediatistas, é muito mais estagiário que, não, se não tiver nenhum lucro financeiro de imediato, para mim não vale a pena. Então, assim, eu acho que não é uma hora, estagiário não é uma hora muito de pensar em quanto você está recebendo, assim, né? Porque, inclusive, você acaba formando e tem que pagar uns cursos para você aprender alguma coisa. O que mais a gente tem visto hoje em dia é isso. E, assim, eu acho que o estagiário tem que ralar mesmo, igual a gente fazia, né? Não é legal, né? Aprender a botar o bicho no soro ou saber como é que as coisas estão acontecendo, que medicações você está usando. E hoje em dia a gente não vê muito isso, não. Eles são muito mais imediatistas, assim, eles sofrem pouco, assim, eu acho, sabe? Não tem essa coisa de ficar mesmo querendo batalhar. Eu não sei, pode ser impressão minha ou não, mas raramente eu vejo, assim, se eu te falar assim, de 10 estagiários que eu tenho aqui, talvez um ou dois sejam assim, correr atrás, de querer, né, saber alguma coisa a mais. Não sei. E qual seria a diferença, pensando na sua rotina, quando você começou a atuar, que a gente sabe que muda muito, até por esse perfil que a gente comentou da necessidade do bem-estar, né, da saúde mental, de você ter um momento para dedicar à família, para você começar a redistribuir o seu tempo entre vários aspectos da sua vida. E qual foi a diferença, então, entre a sua vida profissional, quando você começou a trabalhar, e para como está hoje? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu saía de casa mais ou menos segunda-feira, assim, de manhã, eu lembro disso, saindo segunda-feira de manhã, e aí eu fazia um plantão no lugar, trabalhava em Ipanema, lá na Pet Angel, na Maria Quitéria, depois eu ia para o Leblon, ficava mais no plantão, depois eu ia para Animalia, na Barra. Aí eu me lembro que eu fazia uns 4, 5 plantões seguidos, assim, trabalhava, na verdade, o dia todo, eu ficava praticamente trabalhando o dia inteiro. E aí, na época que eu juntei o mestrado, eu ainda fazia isso, ainda ia para rural, eu ficava lá quarta, quinta e sexta, ou terça, quarta e quinta, eu acho que era terça, quarta e quinta. E aí ficava nessa loucura. Acabava que final de semana, assim, às vezes, domingo, eu ficava mais com a minha família, né? Quer dizer, você vai criando uma carapaça, assim, para trabalhar, uma resistência mesmo, que por um lado é legal, por outro não. Né? Por um lado, você começa a ficar uma pessoa, um clínico bom, você começa a saber resolver muita coisa, por outro lado, não. Né? Você é uma pessoa que acaba com a sua família fica meio de lado, né? As suas habilidades, assim, as suas afinidades pessoais mesmo, né? Ficam de lado, porque é a opção que você acaba fazendo. E assim, se perguntar como é que é hoje, quer dizer, hoje eu consigo sair da clínica às 5 horas, quer dizer, claro que meu celular não fica desligado, mas eu consigo vir trabalhar às 9 da manhã, ficar até às 5 e ficar depois de lá em casa, brincando com a minha filha, com meus filhos, tal, até no outro dia de manhã, quando não aparece nada de madrugada muito horripilante que eu tenha que voltar. Mas assim, essa rotina tem mudado. E uma coisa que eu fiz também foi parar de trabalhar final de semana. Eu trabalhava sempre final de semana. Eu cheguei a trabalhar, inclusive, domingo, assim. Só que você trabalhar todo dia, parece que a semana não acaba. Né? É uma sensação horrorosa você trabalhar todo dia, porque a semana não acaba e você vai... Eu fiz muito tempo, trabalhei todo dia. E aí, primeiro eu defini que eu não ia trabalhar mais domingo. E aí, de um tempo para cá, talvez de uns 3 anos para cá, eu defini que eu não ia trabalhar mais sábado. Aí, de uns 2 meses para cá, eu defini que eu não ia trabalhar mais quarta-feira, mas aí os clientes começaram a brigar. Eu falei, cara, tô voltando para quarta, porque agora já fizeram greve aqui, me deram bronca e tal, eu voltei para quarta, entendeu? Porque eu tava nessa também. Eu falei, acho que eu vou tirar um dia na semana para ficar estudando as coisas que eu gosto e tal, mas aí eles brigaram, acabei voltando, dando ré nessa história. Então, hoje em dia, eu voltei a trabalhar na quarta. É aquela Mas situação é que a isso. gente comentou, né? No começo de carreira, a gente acaba se dedicando muito, até porque você precisa incrementar o seu conhecimento técnico, então acho que é importante para quem é estudante, né? Para quem quer ser veterinário, saber que começo de carreira não é o retrato do que vai ser a sua vida inteira, muito provavelmente. Com Esse certeza, com perfil vai certeza. mudar ao longo do tempo, mas que é necessário em um determinado momento você parar e falar, não, eu tenho que reorganizar aqui minha rotina, porque eu tenho que fazer outras coisas além de só trabalhar. É. Mas é que a gente está conversando, assim, eu tive alguns exemplos, assim, de uma prima minha que é mais novinha, que acabou fazendo oftalmologia e tal, foi minha estagiária. Então, assim, o jeito que ela levou as coisas também foi bem legal, assim, ela fez uma residência na Rural, né, em oftalmo, eu falei, porra, Bela, tu vai largar a clínica, não sei o quê, não vai dar certo esse negócio de residência. E ela acabou ficando aqui na clínica, trabalhando comigo 1 ano e pouquinho, assim, então ela ficou super boa em clínica.
Mas quando ela largou para fazer residência, se dedicar só ao oftalmo, eu falei para ela, pô, Bela, não vai dar certo e tal. E meio que eu quebrei a cara, assim, hoje em dia ela está super bem no oftalmo, é uma pessoa que tem uma bagagem desse 1 ano que ela ficou trabalhando com clínica super boa, assim, ela tem uma noção boa, e aí isso eu meio quebrei a cara, porque eu achei que não fosse dar certo. Mas é interessante a gente colocar esse Entendeu? tipo de situação, né? Porque às vezes a gente tem muito esse conceito de coisas que a gente acha que vão funcionar ou que não vão funcionar, e aí é na prática só que isso se concretiza, né? Nem sempre o que a gente pensa de antemão que não vai dar muito certo, realmente não dá. Mas essa dedicação, eu acho isso. Você tem que fazer um estágio bom. Se eu pudesse dar conselho assim para os filhos meus, assim, que, né, tem um filho meu que quer ser veterinário, a outra quer ser, né? Mas assim, se eu pudesse dar conselho para ele, seria isso. Você quer ser clínico veterinário, ou quer ser cirurgião, ou quer ser cardiologista, o que você quiser ser. Faz um estágio desde que você entrou na faculdade, lá no segundo, terceiro período, já começa a fazer estágio. Faz um estágio com clínica, pega uma experiência boa. Se você decidir no final da faculdade, né, ou formado, ou depois de um ano de formado, você quer fazer uma especialização, vai fazer. Faz uma especialização, senta, estuda, porque isso já é um diferencial para você. Mas não abandona a clínica, porque você não pode graduar sem fazer estágio nenhum, sem ter experiência clínica e fazer uma especialização. Isso está completamente errado. Porque, assim, primeiro que você não vai ter onde trabalhar sendo especialista no que você formar, né? No que você estiver se formando, porque ninguém vai te conhecer. Mas, e segundo, que é importante você ter uma experiência clínica, né? Você saber como é que os sistemas estão ali juntos ali. Sim, né? exatamente. Tem essa interligação entre os vários setores, né? Entre as várias cadeiras do atendimento clínico. E, Rafael, em que momento, né, sendo clínico, você parou, olhou para a sua prática e falou, não, deu certo, vou continuar aqui? Em algum momento foi complicado? Em algum momento você pensou em pular fora? Ou foi seguindo um ritmo assim, bacana? pular fora não, mas em nenhum momento, a gente fazendo clínica, em nenhum momento você consegue falar, putz, dei certo. Não é. Porque cada paciente que chega é uma coisa que você fala, cara, é um desafio novo e só vai dar certo quando ele melhorar. Né? Assim, não é eu dei certo, quem tem que melhorar é o paciente. Então, assim, você estuda, você tem um monte de título, você trabalha, né? Mas não importa, você tem que resolver o paciente. Isso que a gente tem que mudar um pouquinho, assim, importa pouco você ter feito 15 congressos no exterior, você ter feito 50 especializações, ter feito mestrado, doutorado, você tem que resolver o problema que está ali, que é o bichinho que está sem comer, ou uma febre que você não sabe de onde é que vem, aquilo ali você tem que resolver. Isso aí é vivência prática, mas isso não deixa eu relaxar nunca, graças a Deus também. Eu nem queria relaxar a ponto de, tô relaxado agora, graças a Deus. Claro que tem coisa assim, quando você está fazendo, eu estou fazendo, sei lá, não sei quantos mil ecocardiogramas, você já está mais tranquilo para fazer e saber mais ou menos como é que as coisas vão se comportar. Mas a clínica é legal por causa disso, porque a clínica envolve muita coisa, então é muita coisa diferente. Né? Sim, desafio diário, né? É diário, não dá para relaxar nunca. Maravilha, então, Rafael. Você quer deixar mais alguma sugestão? Você já falou bastante coisa bacana, né? Várias sugestões para quem quer trabalhar na área, para quem está se formando, inclusive. Você quer deixar mais alguma sugestão para quem é médico veterinário, para quem está se formando para ser médico veterinário? Eu acho assim, que o mais importante que eu posso deixar de lição é isso. Vai fazer estágio, não para você aprender muito a teoria com essa pessoa lá, mas para você aprender o jeito que ele leva uma consulta, sabe? O jeito que ele sabe tratar um cliente, o jeito que ele consegue entender um paciente, o jeito que ele vai... Porque, na verdade, nada vem escrito para a gente. Quando você atende um paciente, ele não vem escrito qual é a doença que ele tem. Mas você tem que aprender como é que você vai levar para saber onde é que você vai chegar. Né? São as opções aí de tratamento. E se eu pudesse dar algum conselho, seria esse. E não para de estudar, porque não pode parar, né? Assim, não fica com pena de você mesmo porque você está estudando muito, porque você não tem tempo de ir à praia, porque os seus amigos estão indo para a festa e você tem que ficar estudando. Isso não é. Isso num dia você vai ser recompensado. Assim. Num dia você dá uma desacelerada, não é tão ruim o tempo todo. Né? Depois que você começa a colher um pouco mais, é melhor, né? Enquanto você está plantando, você tem que batalhar, mas depois começa a dar uma aliviada, não é o tempo todo ruim. Né? Você começa a gostar das coisas e o prazer de atender começa a ficar maior. Tá? Mas desistir, eu nunca pensei em desistir, não. Assim, a gente dá uns desesperos, né? Você fala, às vezes tem situações que você fala, putz, cara, não acredito que isso está acontecendo de novo, mas você torce para dar certo, às vezes não dá certo, às vezes dá.
É clínica, não tem jeito. Biologia, sim, né? Sim. É uma luta diária, Não é como exato. todas as áreas da vida, né? Mesmo em outras profissões que não a nossa, né? As pessoas encontram desafios todos os dias, então tem que estar lá disposto a, né, dar a sua cota Sempre de tem, sacrifício e de empenho, né? Como eu vivo nessa área, assim, eu acho essa área a área mais sacrificante de todas, mas eu não sei, também não estou em outras áreas, né? Mas eu acho que a gente se esforça muito, assim. Né? Aí é tentar fazer isso, é tentar se esforçar o máximo que você puder, estudar o tempo todo, ter uma boa formação. Se não está numa faculdade que você acha boa, tenta fazer curso fora, entendeu? Extracurricular. Sempre tem gente boa. Tenta pegar um cara que você acha que tem uma clínica legal ou que tem né, uma história boa de clínica, cola com o cara, vai lá, pede para fazer estágio, não tem problema nenhum. Sempre vão deixar fazer estágio, não tem problema algum. Com certeza. Muito Beleza? obrigada, então, Rafael. Muito obrigada pela Tá sua bom, tá bom. contribuição aqui no canal. Vamos pedir para o pessoal que Tá está bom, assistindo querido. o vídeo, né, se gostar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, todo aquele processo que a gente já conhece bem. E aí, na próxima semana, a gente volta, então, com outro médico veterinário falando a respeito da sua prática. Obrigada. Tá bom, querido. Obrigado, beijão, tchau, tchau. Obrigada, Rafael.